Oi pessoal, tudo bom com vocês? Seguinte, antes de começar, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo você receber as notificações. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de semelhança de figuras, tá bom? E semelhança de triângulos também. Bom, vamos começar da seguinte maneira. Imagina que eu tenho essa foto desse pássaro aí, né? Eu vou colocar algumas outras aqui para a gente fazer um comparativo, né? Observamos que cada figura está de um jeito, tá? Aqui nós temos 4 figuras bem parecidas, né? O mesmo pássaro. Só que todas elas são semelhantes? Sim ou não? O que é uma figura semelhante? Vamos lá. Primeiro pensa, quais dessas são semelhantes? Vamos lá. 2 segundos. Pensou? As semelhantes são essa da esquerda aí e a do lado dela, né? Então um pouquinho maior. Ué, mas e as outras duas? Elas também não são parecidas? São parecidas, mas não são semelhantes. Nós só podemos dizer que duas figuras são semelhantes quando elas possuem o mesmo formato. Então a gente observa lá embaixo, parece que o passarinho foi esticado na posição horizontal, né? Então, no caso, ele não está semelhante, né? Ele está esticado. E lá do lado direito, a gente percebe que o passarinho foi esticado no sentido vertical, né? Ou seja, ele parece que foi puxado para cima. E aí, deformou o desenho, né? A gente não pode deformar. Tem que manter a mesma forma. Esse é o princípio da semelhança entre figuras. Vamos lá. Nos polígonos, né? Os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem o mesmo tamanho. As medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Vamos lá para os desenhos. Olha esse primeiro. Os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. A gente percebe aí, esse primeiro quadrilátero tem o ângulo A. Olha o segundo quadrilátero, esse quadrilátero um pouco maior, o A'. Tem a mesma quantidade de risquinhos. Isso representa que é o mesmo tamanho. E isso acontece nos outros ângulos, né? A gente percebe que o segundo, né, o da direita, ele é um pouco maior do que o da esquerda. Só que o formato dele se mantém. E se a gente for ver, a proporção entre os lados é a mesma em todos os lados. Olha esse segundo exemplo. Aí, os ângulos, os mesmos valores. A gente percebe o formato dos dois triângulos é o mesmo. Bom, vamos lá. Razão de semelhança. A razão de semelhança, pessoal, em relação aos lados, tá? Tem a razão em relação à área. A gente só vai ver em relação aos lados por enquanto. Então imagina que eu tenho essas duas figuras, né? São dois pentágonos aí no caso, né? E aí, é o pentágono ABCDE e o pentágono A', B', C', D', E'. Tá? A razão de semelhança a gente vai obter pela divisão dos lados semelhantes. Por exemplo, AB dividido por A', B', BC dividido por B', C' e assim por diante. E os valores vão ser o mesmo, né? Serão iguais. AB dividido por A', B' é igual a BC dividido por B', C', que é igual a CD dividido por C', D'. É igual. É uma constante, né, que a gente chama. E a gente vai chamar de K, essa razão de semelhança. Vamos lá entender um pouco mais na prática. Com os mesmos exemplos que eu dei anteriormente. Vamos lá, aqui, olha só as medidas, aquele lado lá em cima, de C até B, 4. O correspondente dele é 6, então 4 sobre 6. Depois eu fui para o lado esquerdo, 2,4 sobre, qual que é o correspondente dele? A gente analisa no outro, 3,6. Daí o outro lá embaixo, 2 sobre o correspondente dele, que é 3. E o último, 3,8 sobre o correspondente dele, que é 5,7. A divisão de qualquer um desses números vai dar 0,6666. 2 terços, né? São frações equivalentes, né? Esse segundo aí, eu coloquei, primeiro, do lado esquerdo, 4. Qual que é o correspondente? Vale 2.
Aí depois eu peguei lá de baixo, da base, ó. 8, qual que é o correspondente? 4. E o último, 6, e o correspondente, 3. A gente percebe que a divisão, né, nessas frações vai dar 2. Essa é a nossa razão de semelhança. Então, agora vamos ver um método para a gente ampliar figuras, né? Por meio de uma folha quadriculada. Vamos lá, vou começar desenhando um barquinho. Eu fiz aí o casco. Você pode observar que a base desse casco tem um quadradinho de comprimento. E a parte de cima do casco tem 3 quadradinhos. Beleza. Aí eu fiz um mastro com 3 quadradinhos de altura e uma grossurinha aí, né? Uma espessura de mais ou menos 1/4 do quadrado total. Um pouco menos, né? Vamos lá. E aí eu fiz a vela, né? Aí vamos dizer que é meio quadrado, né? Um triângulozinho, em que a altura são 2 quadradinhos e a base são 2 quadradinhos. Beleza. Então agora eu vou ter que desenhar uma ampliação, né? Uma figura semelhante de razão... Eu vou fazer razão 2 aqui. Ou seja, o dobro. Então, esse casco vermelho, eu vou desenhar ele agora. E ó, observe. Antes era um quadradinho na parte de baixo do casco. Como eu vou ampliar na razão 2, agora terá 2 quadradinhos. E na parte de cima do casco? Terei 6, né? Antes eu tinha 3. A altura que era um quadradinho, agora são 2. E o mastro, ó, ele tinha 3 de altura, agora ele vai ter 6. E aí eu fiz o dobro também na espessura. E esse triângulo verde que forma a vela, ele tinha 2 de altura, 2 de largura, né? 2 de base. Agora vai ter 4 de altura e 4 de base. Tá vendo? Eu fiz uma ampliação. Se eu mexo apenas ou na parte horizontal ou na parte vertical, eu estaria deformando. Mas aí a gente percebe que a gente mantém o formato da figura, apenas mudou o tamanho. Vamos lá. Um outro método que a gente tem para fazer ampliações ou redução de figuras é a homotetia. Bom, homotetia, homo vem de igual, tetia vem de forma. Ou seja, vamos manter a mesma forma. Bom, imagine essa figura inicial, né? Um quadrilátero de vértices ABCD. Tá? Eu vou pegar um ponto de fuga qualquer aqui. Beleza, ponto O. A partir daí, eu vou traçar retas que passe do ponto O em cada um dos vértices. Beleza, então tracei aí as retas. Agora, para fazer as marcações, eu preciso saber qual a distância do ponto O até o ponto A. Tá bom? E vou ter que pensar numa razão de semelhança, ou seja, qual vai ser minha ampliação ou minha redução. Eu escolhi K igual a 2, ou seja, o meu desenho vai ter o dobro do tamanho, né, em relação aos lados. Então eu vou primeiro descobrir qual a distância do ponto O até o ponto A. É 4,2 centímetros aqui no desenho. Então, a distância que vai ter do meu ponto O até esse ponto novo, né, dessa nova figura que eu vou ampliar, como é razão 2, vai ser o dobro. 4,2 vezes 2, 8,4. Então eu vou marcar ali naquela reta que vai do O até o A, vou marcar a partir do ponto O, o ponto com 8,4 centímetros. Eu vou fazer isso em cada ponto, em relação do ponto O ao ponto B, a relação entre o ponto O e o ponto C, e por último, do ponto O até o ponto D. Vamos lá. Do ponto O até o B, eu tenho 5,9 centímetros. Então esse novo ponto que eu vou marcar para a nova figura, né, que vai ser ampliada, vai ter que ser o dobro, porque a razão é 2. 5,9 vezes 2, 11,8. Beleza, então eu vou marcar. A partir do ponto O, uma distância de 11,8 centímetros. Tá ali. O ponto C, a distância dele para o ponto O é 6,2. Então, o meu novo ponto, né, o ponto C', vai ter o dobro, 12,4. Marcando ele nessa reta, está ali. E, por último, o ponto D. A distância do ponto D até o ponto O, 4 centímetros. Portanto, esse último ponto vai estar a 8 centímetros do ponto O. Marquei os 4 pontos. Agora eu vou traçar essa figura. Marquei. Tá vendo? O formato entre a figura azul e a sua ampliação, que é a verde,
É o mesmo formato. Alterou-se apenas o tamanho. Eu poderia ter feito isso reduzindo a figura também. Se fosse razão meio, eu teria que ter metade das medidas. Então, ao invés de multiplicar por 2, eu ia dividir cada medida por 2 e achar os pontos entre o ponto O e a figura azul. Então, é assim que a gente consegue ampliar ou reduzir figuras por meio da homotetia. Bom, fazer uma ampliação ou uma redução. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje, por enquanto, é isso. Falamos sobre semelhança de figuras, né? O próximo vídeo será sobre semelhança de triângulos. Não perca, é muito importante para a gente dar sequência no nosso estudo, tá ok? Obrigado por ter ficado até o final. Curte o vídeo, se inscreve aí, ó, clica no sininho para receber as notificações. Compartilha com os colegas. Comenta aí o que tá achando dos vídeos. Gostou desse aqui? É isso aí então, pessoal. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.